Pudesse abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, na primeira carta, na primeira epístola, ou seja, se você quiser assim saber melhor, 1 Coríntios, capítulo de número 10, verso de número 1. 1 Coríntios, capítulo de número 10. Nós faremos a leitura a partir do primeiro versículo e vamos ler até o versículo de número 13. Primeira Coríntios, capítulo de número 10, verso de número 1. Amém. Diz assim a palavra de Deus: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob, debaixo a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido batizados todos, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, e todos eles beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram, num só dia, 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e morreram, pereceram pelas mordeduras das serpentes. E nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Amém. Aleluia. Amados, essa noite gostaria de falar com vocês a respeito desse tema, e eu intitulei a mensagem: o Deus do caminho. O Deus do caminho. Eu sei que talvez você fica pensando o que significa esse título, pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso. Mas eu entendo que a nossa fé e a nossa experiência na terra com o Senhor, a nossa experiência com Deus, a nossa caminhada com Deus, nós podemos assim, de uma forma resumida e até mesmo talvez pedagógica, explicar que ela é composta de 3 momentos. E nós vamos chamar esses momentos de início, meio e fim. Olha que simples, né? Início, meio e fim. Para usar um pouco de linguagem bíblica, nós podemos talvez falar assim, ó: nós temos a porta, nós temos o caminho e nós temos o alvo. É isso que nós temos. A sua vida e a minha vida, ela tem esses 3 componentes, esses três momentos. Nós temos a porta, e a porta é quem? É Jesus. Nós temos o caminho é quem? É Jesus. E nós temos o alvo, e o alvo é quem? É Jesus. Então você já descobriu uma coisa: que sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá. Pastor, o que consiste essa porta? Bom, porta, como o nome está dizendo, como a sua mente logo pensa, é um lugar de passagem. É um lugar que se vai de um lado para outro. É um lugar de entrada e saída. No nosso caso,
A porta do nosso relacionamento com Deus se abriu através de Cristo. Jesus pagou o preço daquela cruz para que nós pudéssemos passar por essa porta. Ele é a porta das ovelhas. E através dele nós passamos. E nós temos essa experiência que nós chamamos de experiência da salvação, ou da conversão, ou da regeneração, e assim por diante. Temos vários nomes para uma mesma situação, que é o dia que nós entregamos nossa vida para Cristo Jesus. Esse dia mais maravilhoso de nossa existência. E nesse dia eu imagino que você deve ter ficado muito feliz. Talvez você chorou como talvez nunca antes chorou e nunca depois chorou. Talvez você foi quebrantado como talvez nunca antes ou nunca depois foi. Talvez você teve a mais poderosa de todas as experiências naquele dia. E talvez nunca mais teve uma experiência tão grande. Mas eu sei que se você sabe que esse dia aconteceu na sua vida, há um selo de Deus que você é dele. E isso é uma garantia dentro de você. É como se ninguém precisasse afirmar para você aquilo que você já sabe. Porque você olha para dentro de você. E é uma constatação do seu espírito. Porque o seu espírito clama: Abba, Pai. E por clamar Abba, Pai, você sabe que você é filho de Deus. E por que você é filho de Deus? Porque ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o direito ou o poder de serem feitos, de se tornarem filhos de Deus. Isso acontece num instante, num momento, talvez em milésimos de segundo, talvez um segundo, talvez em alguns minutos, mas é muito rápido. É uma experiência só, e você está salvo. Uma experiência só, e você está agora no caminho. Começou a contagem, começou uma caminhada. Passou quanto tempo essa caminhada? Não sei. Alguns aqui já têm uma caminhada de 10 anos. Quem aqui tem uma caminhada de 5 anos com Jesus, pelo menos? Pelo menos 5 anos? Olha, pelo menos 5 anos tem alguns. Quem aqui já tem uma caminhada de um pouco mais tempo? 10 anos com Jesus? Aleluia. Faça os cálculos na sua cabeça. Está difícil fazer o cálculo? Quem aqui já tem mais de 20 anos com Jesus? Eita Deus de glória. Desse jeito. Está ficando longa essa caminhada. E quanto tempo você pretende ainda continuar caminhando com o Senhor? Até o alvo. Até o fim. Início, meio, fim. É isso que você quer? É isso que você deseja? E se você sair do caminho, o que acontece? Você chega no alvo? Simples de entender. Se um avião que seja apenas um grau apenas, o ângulo de perda, de contato, de ligação com o alvo, com o passar do tempo, esse desvio vai se representar numa grande diferença geográfica. É por isso que, no caso, um avião precisa estar sempre ligado aonde é o seu destino, através de uma torre de comando. Ele precisa de uma referência, ele precisa saber exatamente onde ele está e aonde ele vai chegar. E pode acontecer algumas intempéries do tempo, pode acontecer algumas experiências não tão boas, para aqueles que já andaram de avião, em momentos assim, um pouco de, sei lá, tempestade externa. Eu já andei voando bastante de avião, já teve algumas tempestades no céu. Confesso para você que não é as melhores experiências que eu já tive na vida. Não é nada legal. Mas é impressionante de que, independente do que aconteça, pode acontecer uma certa turbulência, o destino está muito seguro na mente daqueles que estão comandando aquela aeronave. Obviamente, só vai haver uma alteração no caso de risco, um caso de segurança em relação aos passageiros, mas ele está ali programado para poder chegar no destino que todos os passageiros querem. E eu estou dando esse exemplo porque eu quero que você entenda que um leve desvio é suficiente para que a rota final, ou melhor, para que o alvo da nossa vida não seja alcançado. Por isso que eu vou falar para vocês, o problema não está no início e também não está muito no fim. O problema está
problema está no caminho. Não entendi, pastor. Sim, hoje você está seguro de que você quer chegar no alvo, que é Jesus. Hoje você está seguro de que você passou pela porta, que é Jesus. Mas a todo instante, todos os dias, enquanto houver fôlego de vida no seu corpo, enquanto houver fôlego de vida em você, você vai ser tentado a sair desse caminho. A palavra de Deus fala isso. E ela nos dá um exemplo muito interessante. O apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, por inspiração do Espírito Santo, ele está escrevendo à igreja de Corinto. E o Espírito Santo faz ele recordar do Antigo Testamento. E ao recordar do Antigo Testamento, ele volta o seu pensamento lá para Canaã. Ele volta o seu pensamento lá para o Egito. E ele volta o seu pensamento lá para o deserto. E aí Deus começa agora a falar com Paulo. E Paulo agora vai transcrever isso. Ele vai colocar no papel isso, nos pergaminhos dele. Vai virar depois 1 Coríntios capítulo 10 na nossa Bíblia. E o que ele está dizendo? Ele falou o seguinte: olha, queridos, muitos começaram. Muitos passaram por uma porta. E foi sobrenatural essa passagem, essa Pesach, essa Páscoa. Foi maravilhosa, esplêndida. Essa passagem das trevas rumo à promessa foi sobrenatural e milagrosa. Satanás, figurado na pessoa de Faraó, não conseguiu exercer força suficiente para manter cativo o povo. Por causa do quê? Por causa do poder de Deus. E o povo que estava cativo foi libertado em um dia, uma noite, um momento lá. Saíram do Egito. E aconteceu exatamente igual a nossa vida. Talvez há 10 anos, talvez há 20 anos, talvez há 30 anos, talvez há 5 anos, talvez há 2 anos, eu não sei. Mas em algum momento, se você entende que você é um cristão, você é um convertido, em algum momento aconteceu isso. Você foi desligado das trevas. O faraó da sua vida perdeu a autoridade sobre você. Ele perdeu o playboy. E ele não conseguiu conquistar você de volta. Ele foi atrás com a sua força, mas o poder de Deus o abateu. Aleluia. Foi isso que aconteceu. Foi assim que aconteceu. Isso é maravilhoso. É maravilhoso. É isso que faz você estar aqui. Você não sair da sua casa nesse domingo à noite simplesmente porque esse lugar é legal, mas você vem aqui porque você sabe que isso aconteceu na sua vida. Você considera essa experiência da porta, da passagem, uma experiência digna de ser relembrada, comemorada, admirada, louvada diante de Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu sei que quando você está com seus pensamentos no Senhor, quando você está orando, quando você está lendo a Bíblia, logo então vem o fim também na sua mente. Na minha vem. Quando eu começo a ler a palavra, eu fico imaginando esse encontro maravilhoso que a gente vai ter. A Bíblia fala que um dia essas portais eternas vão se abrir. E nós vamos entrar. E nós vamos entrar agora para viver uma nova e completamente nova experiência. Completamente nova. Num lugar lindo, sobrenatural. Aonde não existirá mais dor, sofrimento, ranger de dentes, problema, TPM, cartão para pagar. Aleluia! Glória a Deus. Coisa linda isso. Imagina, isso se chama céu. Entendeu? Isso se chama céu. E todos nós queremos ir para lá. Quando você lê a Bíblia e descobre que existe inferno, tenho certeza que você não quer ir para esse lugar. Mas a condição é uma. E a condição é que ao vencedor do caminho será dado um novo nome, será dado autoridade, e vai. É só ler Apocalipse, as cartas, e você vai ver as cartas de Apocalipse mencionar tudo o que nós seremos quando nós alcançarmos o alvo. E será lindo, e será maravilhoso, será espetacular.
E todos nós queremos isso. Pastor, qual é o problema então? O problema é aqui. É o meio da história. É o meio. E é por causa do meio, é por causa do caminho, é por causa do processo, é que eu decidi pregar essa mensagem para vocês. Porque no meu coração Deus tem falado que muitos, à semelhança do povo do Egito, ou melhor, do povo de Israel que saiu do Egito, mas não chegou em Canaã, muitos em nossos dias têm tido a mesma experiência. A mesma experiência. Às vezes eu pego as fotos para poder visualizar o passado. E eu choro, porque a gente começa a visualizar pessoas, nomes, histórias, situações, razões pelas quais estavam e pelas quais saíram, e aonde estão, e se bem estão ou se mal estão. E a gente chega à conclusão de que, ai Jesus, há uma dor em saber que na verdade muitos nem no caminho estão. Muitos até trocaram o caminho por um caminho muito distante daquele que nós temos buscado viver. Isso quebra o nosso coração, quebrando o nosso coração. E quando nós pensamos no povo de Israel, lembre-se a palavra que a Bíblia fala que quando o faraó ficou bravo com o povo, é porque o povo estava forte, é porque o povo estava numeroso. Segundo historiadores, beirava 3 milhões, eu não vou exagerar então muito para cima, vamos botar para baixo para a gente não ser muito evangelástico assim, que fique 2 milhões então. 2 milhões é muita gente. É Curitiba e algumas cidades vizinhas. Vamos dizer, é a região metropolitana de Curitiba inteira que passou pela porta, que começou bem, que começou muito bem, começou já glorioso, começou pentecostal. É verdade. Não tem como não ser pentecostal quando você olha para trás e vê os egípcios morrendo nas águas que você passou a pé enxuto, a pé a seco. Não tem como não ficar muito. Não tem como não entrar no mistério nessa hora. Até os tímidos bradarão nessa hora. Não tem como não ficar entusiasmado. Esse é o começo glorioso, querido. Esse é o nosso começo glorioso. Esse é o começo glorioso da minha vida, da sua vida, da vida de todos aqueles que já passaram por essa igreja e talvez nem estejam aqui, ou talvez nem estejam mais no caminho. E aí a palavra fala algumas coisas que complicam, né? Porque a palavra não está falando da porta, ele não está falando do alvo. A palavra não está falando do início, nem está falando do fim. A palavra aqui de 1 Coríntios capítulo 10, Paulo, ele está no Espírito falando para aqueles que estão no caminho, para aqueles que estão no meio de uma caminhada, para aqueles que ainda não chegaram lá, mas para aqueles que já começaram. Ele está falando com eles, está falando com a gente. E ele, para não restar dúvida, ele fala: isso, gente, é inspiração para nós, isso é exemplo para nós. Nós precisamos olhar para essa história com muita atenção e com muito temor a Deus, e olhar quais são os pecados que rondaram o coração desse povo, dessa turma, desses irmãos na fé, ou que foram irmãos na fé nossa, mas que não chegaram. E ele fala de Canaã também no meio dessa história, porque toda essa história que eu estou falando é rumo a Canaã. E o que é Canaã na Bíblia? Canaã na Bíblia é um símbolo da vida humana vivida no seu maior potencial diante de Deus. É o lugar onde as promessas elas se cumprem. É o lugar onde o povo de Deus alcança o máximo do seu potencial, alcança o máximo da sua capacidade em Deus. É um lugar onde os indivíduos e o coletivo todos são e estão debaixo do senhorio do Senhor. Isso representa tudo na vida desses homens. Significa uma vida espiritual, significa as emoções controladas pelo Espírito, significa um corpo abençoado e com saúde, significa um casamento completamente no Senhor,
significa um casamento restaurado, um casamento abençoado, um casamento frutífero, um casamento que tem filhos abençoados, filhos que se submetem à vontade do Senhor. Isso tudo está na perspectiva de uma Canaã. Quando eles pensavam em Canaã, eles estavam pensando em viver uma vida segundo os moldes de Deus, viver uma vida segundo o reino de Deus. Isso significava em qualquer área da sua existência, área profissional também, área financeira, porque Canaã no Antigo Testamento era a terra aonde Deus queria levar o seu povo, era a terra aonde Deus queria levar o povo que um dia foi cativo, que foi escravo, mas que agora iria servir o Senhor em liberdade. E aí então Deus faz essa proposta. A Bíblia fala que Deus quis fazer isso. Eu acho lindo isso, porque por mais que o homem quisesse, ele não podia, porque era escravo. Mas Deus então se compadeceu do povo. A Bíblia fala que Deus desce e Deus libera poder à vida de Moisés. E então acontece toda essa história. Mas o que Deus queria com isso tudo? Deus queria o que Ele sempre quis, e o que Ele quer falar com você nessa noite também. Deus queria fé. Fé. Diga comigo, fé. Fé. Aleluia, fé. Grava essa palavra tão poderosa, tão maravilhosa. Por que, pastor, que Deus queria fé? Porque a fé seria justamente aquilo que Deus esperaria do povo, para que ele pudesse cumprir todas as suas promessas e conduzir o povo à terra da promessa. Lá naquele lugar, eles alcançariam todo o seu potencial em Deus. Agora, o detalhe, querido, é que a perspectiva da nossa vida é salvação em Cristo, a vida que nós temos e o dia que nós entraremos na eternidade com Deus. Quando nós entrarmos na eternidade com Deus, lá a fé que hoje nós vivemos, ela perde seu sentido. Porque a fé, ela é expectativa, ela é uma espera, a fé é uma certeza. E o que a Bíblia fala em Hebreus capítulo 11, versículo 1? A fé é a certeza daquilo que você espera, e a convicção de fatos que você não vê. Só que um dia você vai ver, e aquilo que você espera, você não vai precisar mais esperar, porque agora você vai ter. É por isso que fé, esperança, amor, o que vai sobreviver vai ser o quê? Amor. E aonde a gente precisa de fé? A gente precisa de fé no caminho. No caminho, negócio. A fé vai fazer diferença no caminho. A fé vai fazer diferença no meio dessa história. E a gente pode ter tudo, pode ter todas as demais coisas, mas se não tiver fé, não tem nada. Nós podemos ter tudo, nós podemos ter dons, nós podemos ter talentos, nós podemos ter ministérios, nós podemos ter reputação, nós podemos ter aplauso, nós podemos ter tudo. Nós podemos ter um perfil de Facebook muito conhecido, nós podemos ser seguidos no Twitter, nós podemos ter aplausos das pessoas, nós podemos ter tudo. Nós podemos ser aplaudidos pelas pessoas vizinhas à nossa volta, como uma boa família evangélica, mas se não tiver fé, perdeu. Perdeu. Quero falar para você sobre fé nessa noite. Quero falar para você o que Deus requer da gente no meio do caminho, e quais são as tentações para que a fé não se manifeste. Quais são as tentações que vêm sobre a nossa vida para que a fé ela não seja vivenciada, ela não crie atitude, que a fé não opere, mas que a fé fique paralítica. E uma fé paralítica não é fé. A gente pode chamar de fé, mas ela não é fé, porque fé é ação, fé é atitude, fé ela é uma resposta de nossa parte diante daquilo que Deus fala a nós. Isso é fé. Quero que você entenda o que eu estou falando. Talvez são apenas frases para você, mas eu quero dizer que isso é espírito e vida, porque é a palavra de Deus para você. Fé é atitude, fé é ação. A fé não é um mero pensamento, a fé é um ato. A fé não é, eu estou pensando, não, a fé ela está fazendo. Se é para entrar no gerúndio, então que entre, no fazendo, não pensando. Eu não estou pensandinho, estou fazendinho.
Para honrar os curitibanos, né? Eles vão caminhandinho, eles estão namorandinho, eles estão cultuandinho nessa noite. E já que a gente está andandinho nesse caminho, a gente precisa entender que a fé é o que Deus espera de mim e de você. Pastor, mas eu tenho fé, pastor. Eu sei que você tem, obviamente você tem. Mas a fé, querido, aqui é moleza. Aqui é fácil. Aqui é tranquilo. A gente se sente muito pouco tentado nesse lugar. Não é? Tem que até fazer força para ser tentado aqui. Parece que a gente está numa redoma aqui. Não está? É um mundo lindo. Aleluia. A gente entra numa nave aqui nesse lugar. A gente entra para dentro do guarda-roupa e... Aqui é tranquilo, querido. Aqui é um pedaço do céu, porque é a igreja. É um lugar onde Deus pode operar, é um lugar onde tem liberdade do Espírito, é um lugar onde você é ministrado, é um lugar onde você recebe a palavra, é um lugar onde você responde a palavra, é um lugar que você firma compromisso, é um lugar que você faz aliança com Deus, é um lugar que você chora, se quebranta, se arrepende, é curado, liberto. Esse é um lugar maravilhoso. E por isso, todo domingo, aleluia, às 19 horas, não perca o culto de celebração dessa igreja. Amém? Amém. Repito para que você possa entender no seu espírito isso. Todo domingo, pastor, isso, todo domingo. Nos originais, a palavra todo significa todo. No aramaico, no grego e no hebraico. Todo domingo, você que é membro, você está desautorizado a ficar em outro lugar, não ser aqui. Pastor do céu, precisa falar tão duro, calma, nem amaldiçoei ainda. É só um chamado. Um chamado. Você possa entender. É só um chamado para que você possa entender o quão importante é estar aqui. Hoje, por exemplo, nós estamos aqui com 47 pessoas que estão me ouvindo nesse exato momento. Isso é maravilhoso. Aleluia. O pastor contou, aleluia. Eu conto porque eu também conto outros. Por exemplo, semana passada tinha quantos, amor? 39. E na outra? Nem vou falar para não dar muito. Então, voltamos àquilo que eu estava falando. Você que é crente, você que vai morar no céu junto comigo, você não pode ficar vendo outra coisa na sua televisão, ou ficar cansadinho depois do parque para vir esse lugar, ou do shopping, porque aqui é o seu lugar no domingo à noite. Amém. Ah, pastor, eu não tenho nada, pastor. Concordo. Pastor, o pé vai sair. A unção do Capitão Nascimento ainda não chegou nesse lugar. Pastor, não precisa falar isso. Querido, pensa comigo. Esse é o lugar onde você pode estar. Qual que é o link que tem com a palavra, pastor? O link é, tenta imaginar, 2 milhões saem. Aí uns 200 mil falam, vamos fazer um futebol no meio do deserto. Vamos ficar jogando esse negócio. Aí os demais querem cultuar. E os outros também querem ser abençoados por aquilo que os demais que cultuam estão buscando em Deus. Mas eles estão lá. Tenta imaginar as possibilidades desse povo se afastando por motivos específicos, especiais, ou muito do coração deles. O que vai dar nisso? Obviamente, esse povo vai perder sua força. Esse povo vai se desintegrar. Esse povo vai se dividir. E um povo dividido já caiu e não sabe. Nós precisamos ser um. Diga amém. Nós precisamos unidade. Unidade envolve você estar com o seu corpinho lindo que Jesus te deu aqui nesse lugar. Não é só com o corpo, com a mente também, com o coração, obviamente, mas começa pelo corpinho. E não vai ter unidade se você estiver com o seu corpinho na frente do sofá, ou no shopping, ou na sua cama, ou em qualquer outro lugar. O pastor precisa falar tudo isso? Eu creio sim. Eu creio sim. Porque para mim é uma aberração quando um crente não vem a culto. Para mim é uma coisa assim que é uma afronta, não a mim, mas eu tenho certeza que é uma afronta a Deus.
Mas voltando à palavra, será apenas um adendo, um anexo. A gente envia junto com o e-mail, assim, um anexo. Muito bem, eu estou falando tudo isso porque isso tudo faz parte do caminho. Porque no caminho você vai precisar congregar. No caminho você não vai poder andar sozinho. No caminho você não pode viver isolado. Você precisa andar junto. Você precisa estar junto de pessoas que amam a Deus. Você precisa estar junto com pessoas que têm um pacto, uma aliança com Deus. Você precisa ser influenciado por essas pessoas. E você precisa influenciar essas pessoas também. E ninguém vai influenciar ninguém se não estiverem linkados, grudados, ligados, amalgamados. E é isso que Deus quer fazer com a gente. Deus quer nos fazer meloso um com o outro. É assim, sabe? É verdade, meloso. Tem que ser. Nós precisamos nos amar de uma forma intensa. Tem que acabar e quebrar toda a barreira, tudo aquilo que se levanta em nosso meio, que visa bater contra a unidade do povo do Senhor. Amém? Amém. Creio no que eu estou falando. Como pastor eu estou falando. Como alguém que olha de uma posição que Deus me faz ver, eu estou dizendo para vocês, por favor, se existe alguma resistência no seu coração pela qual você fica em casa, para com isso. Toma jeito. Em nome de Jesus. Se aprume no Espírito e venha para esse lugar. Amém? Amém, amém, querido? Amém. Posso contar para você? Amém. Glória a Deus. Aleluia. É bom falar isso quando o culto está cheio, como hoje assim, né? Quando o culto está vazio, coitado, só os que vêm que ouvem, né? Aí os que vêm ficam, meu Deus, logo que eu vi, desde quando você fala porque não vem, hoje está todo mundo aí. Então vamos lá. Estou falando tudo isso para que você possa saber que aqueles que não vêm também ouvem. Amém? Amém? Aleluia. E o pastor anota, eu sei exatamente quem vem. Você já deu perceber isso. Mas pastor, o que você estava falando? Eu estava falando a respeito das tentações que existem no meio do caminho. E as tentações, o apóstolo Paulo, ele por inspiração do Espírito Santo, ele coloca ali. E basicamente ele coloca 5 tentações. Não sei se você percebeu isso, mas ele está falando de 5 tentações que estão no meio da caminhada, entre o início e o fim. E na ordem ele fala o seguinte, ele fala cobiça, idolatria, imoralidade, pôr o Senhor à prova e murmurar. São tentações que por vezes vão da sua vida? Não? Só de vez em quando? Ainda bem que é só de vez em quando. Mas de novo sobre que você possa pensar um pouquinho. Cobiça, idolatria, imoralidade, pôr o Senhor à prova e murmuração. A palavra aqui do original, ela está falando aqui de tentação, quando no 1 Coríntios capítulo 10, a palavra grega é peirasmos. Essa palavra significa teste, prova. Ela foi traduzida como tentação. Mas para que você possa entender melhor o que significa na mente de Deus essa palavra grega, que foi traduzida como tentação, porque talvez na sua cabeça, quando fala tentação, é só sexual. Ou só coisas assim, gigantes, grosseiras, aberrações. Não. A palavra aqui, ela poderia ser muito bem também transcrita ou traduzida como, por exemplo, teste de fidelidade. A tentação é um teste de fidelidade. Ela poderia ser também colocada como teste de integridade, ou um teste de virtude, ou um teste de constância. Aí eu parei tudo. Quando eu li essa passagem, e quando eu peguei essa palavra do original para poder entendê-la, dizia lá, teste de constância. Eu falei, eita Deus, é disso que eu tenho que falar, meu Deus do céu. Porque se tem uma coisa que é um problema da nossa geração, é a tal da inconstância. Hoje eu quero tudo, amanhã eu não quero nada. Hoje eu amo Jesus, amanhã eu nem sei porque que eu fiz impacto com Jesus. Hoje vieram até o fim, amanhã... Hoje, como eu te amo. Outro dia, essa é a nossa inconstância. Agora, vamos ser sinceros. Você vê aqui nos nossos cultos alguém ter essa segunda opção? Aqui nos nossos cultos eles têm essa segunda opção? Não, né? Aqui é só como eu te amo. Aqui é vieram até o fim. Aqui a gente firma pacto, aliança. Onde é que a gente quebra? A gente quebra ali fora.
Às vezes quebra no trabalho, quebra logo no carro, às vezes já quebra. Antes de quebrar o carro, às vezes quebra também. Quebra tudo, às vezes, dependendo. Às vezes quebra na família. Vai quebrando. Poxa vida, mas como ser vencedor, como ser vitorioso? Assim como a porta, o caminho e o alvo é Jesus, assim você precisou de Jesus e você respondeu ele com fé, assim você responde com fé, e assim você entra e acerta o alvo com fé. Ou seja, tudo o que Deus requer, é até simples demais explicar isso, né? Parece tão fácil de entender. Tudo o que Deus quer é um negocinho chamado fé. 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 E tudo que a tentação aqui tenta colocar é tirar os olhos do Senhor e não responder a Ele com fé. Então, se eu quiser traduzir para vocês, cobiça, o que é, pastor? É incredulidade. Idolatria, o que é? É incredulidade. Imoralidade, o que é, pastor? É incredulidade. Pôr-se na prova, o que é? É incredulidade. Murmurar, o que é? É incredulidade. Por quê? Porque tudo isso só acontece quando nós não vivemos por fé. O homem de Deus, ele vive por fé. O justo e a justa também, as mulheres também estão nessa, tá? Aleluia. Vive por fé. O justo vive por fé. Mas ele não começa a vida com fé, ele não termina a vida com fé, ele vive com fé. Amém. Você está entendendo? A fé ela é sempre uma resposta, querido. A fé não nasce em nós. A fé é dom de Deus. Não é por obras, para que ninguém se glorie. A palavra dom significa presente. Um presente que nós não merecemos, um presente que nós não temos razão pela qual ter, mas Deus dá. Quando nós respondemos a Ele, Deus dá fé. E a fé, como um músculo que você... Viu meu, que, por exemplo, eu estou malhando como um músculo que você trabalha. Uau! Como um músculo que você trabalha, né, amor? Ele cresce. A fé cresce. Aleluia. Pastor, como é que a fé cresce? Aí é que está. A fé só cresce por causa do caminho. Se tirar o caminho, a fé não cresce. E por que cresce? Porque o caminho testa a nossa fé. Seria muito fácil pular do Egito para Canaã. Por que Deus pode se pôr no deserto? Porque o deserto testa a fé. E testou a fé de 2 milhões. E quantos entraram? 2 só. Jeová. Eu joguei para baixo, tá? 2 milhões de pessoas. Josué e Caleb. Josué e Caleb. Nem dentre os 12 foi unanimidade o negócio. Nem Moisés foi. Nem Moisés. Jesus da glória. Você está entendendo qual sério esse assunto, querido? A Bíblia menciona que a minha veia evangelística tenta ligar a palavra de Deus. Porque a minha veia evangelística, ela quer crer que todos vão acertar esse caminho. Mas a Bíblia dá a entender que nem todos vão acertar esse caminho. E é por causa justamente dessa caminhada. Porque ela é estreita. Ela vai apertando, vai afunilando. E sabe só o que sobra no final? Só fé. De novo fé, pastor? É fé. Qual foi a resposta de Josué e Caleb? A resposta de fé. Qual que foi a resposta dos demais 10? Murmuraram, incredulidade, Deus não vai dar, Deus mentiu para nós, é melhor não entrar, me enganaram, até agora, 40 anos depois, meu Deus do céu, e a geração que morreu, e agora a gente está aqui, e a gente não entra nunca, e está demorando, e cadê Moisés? Já morreu também? E Josué? Não. Está entendendo? Aí a gente fala,
pastor, me explica a geografia do lugar para eu poder entender se precisava ser 40 anos. Não precisava ser 40 anos. Ah, por que foi 40 anos? Porque Deus é longânimo demais, poder dar chance para todos entrar. Mas mesmo assim só 2 entraram. Onde ele diz isso? A Bíblia fala que a razão pela qual Jesus ainda não veio não é porque está tardando e o relógio dele parou a pilha, mas é porque ele, o Pai, é longânimo demais, e no seu longo ânimo ele está esperando até que todos possam entrar. Está entendendo? Poderia ser 40 dias, mas não foi. Poderia ser menos. 2 semanas. Poderia ser 2 semanas. E marcha lenta, assim, ó, chamando os meninos, vem. Parandinha, vem. Ainda assim, vamos botar 40 dias, assim, fazendo força. Foi 40 anos. Triste. Muito triste. Por que Deus faz esse tempo? Por que Deus faz essas coisas? É pela mesma razão que Ele te mantém vivo e é a minha razão pela qual Ele me mantém vivo também. Porque Ele quer que nós possamos viver por fé. Ele quer que nós possamos alcançar tudo aquilo que Ele nos gerou para ser. Amém. Ele quer que nós alcancemos todo o nosso potencial dele, que Ele colocou. Ele quer que nós possamos desfrutar de todas as suas promessas. Ele quer que nós possamos chegar lá, mas não chegar meia boca, de qualquer jeito, chamuscado pelo fogo. Ai, passei. A Bíblia fala que tem alguns que vão ser assim. A Bíblia fala que alguns vão chegar sem galardão, vai ser no susto. Deus não quer isso. É por isso que Ele já te salvou um tempo atrás, querido. É por isso que você bota a mãozinha no coração, você está batendo? Está vivo? Pois é, está vivo. Sabe o que significa isso? Continua a caminhada. Caminhada continua, companheiros. E agora? O que a gente vai fazer? Fé. Mas não é a fé evangélica do culto, mas a fé evangélica da casa. A fé que não vacila na hora da cobiça, que não vacila na hora da idolatria, que não vacila na hora da imoralidade, que não vacila na hora de colocar o Senhor à prova, que não faz isso. A fé que não vacila na hora de murmuração, que não vacila, que não aceita esse convite externo e que não aceita esse desejo interno. A palavra tentação ali, ela dá tudo isso que eu falei, mas ela também menciona de duplas possibilidades. Uma é um convite externo. A gente sabe de quem que nos convida externamente. A Bíblia fala que é o tentador de nossas almas. Chama-se Satanás, o nosso adversário, o diabo. Mas por que ele encontra resposta favorável? Porque dentro de nós tem um inimigo secreto que fica oculto, esse mané que mora em nós, chama-se ego. Esse Zé Pequeno que tenta bancar o... Não é Zé Pequeno! Ele quer quebrar a boca, ele quer dominar o negócio. E se não fosse ele aqui dentro, já é pequeno, imagina se fosse grande essa figura. Como é que eu lido com ele? Tem que esmurrar. Eu não posso me dar o direito, eu não posso me dar o luxo de que Satanás faça convite externo e haja um abrigo no meu coração para aquilo que ele quer. Não posso. Mas a Bíblia fala que é justamente isso que acontece. Por isso que a Bíblia fala assim, a tentação, não existe tentação que não seja humana. Quando está falando disso, está dando a entender que a tentação não é só um convite externo que vem do lado de fora de Satanás para nós, mas ela encontra uma resposta favorável dentro de nós. Eu acho muito interessante o que Jesus fala para Pedro quando ele peca falando bobagem na frente de Jesus. Lembra? Que ele chama no cantinho Jesus, começa a repreender Jesus, dá de dedo em Jesus, fala para Jesus: não vai sofrer, não, ninguém vai bater em você, porque eu sou o cara que tem a chave do reino dos céus e abre e fecha lá. Lembra que ele estava se achando galo? Que Jesus falou para ele? Arreda Satanás. E aí ele vai falar: porque não cogita das coisas de Deus, e sim dos homens. Sabe o que significa isso? Satanás pensa como o homem pensa. Eita, agora empolgou o pensamento. É isso aí.
Satanás não tem pensamentos altos, elevados como Deus. Ele pensa desse modo. E as propostas dele são propostas que conseguem respostas no coração do homem. Ele nos coloca num cheque e que vai ser mate, porque ele conhece esse tabuleiro muito bem. Ele nasceu há 10.000 anos atrás e não tem nada desse mundo que ele não saiba demais. Ele tem cátedra de como te fazer cair, de como me fazer cair. Ele tem PhD, Harvard, Oxford, Cambridge. Ele sabe como nos fazer cair. É impressionante, impressionante. Ele nunca cogita coisas divinas. Ele sempre cogita as coisas humanas, porque ele não pensa como Deus pensa, ele pensa como os homens pensam. Aí vem o mistério, que as pessoas ficam, pastor, o diabo pode ler meus pensamentos? Não sei, mas uma coisa eu sei, os pensamentos dele são humanos como o seu. São pensamentos carnais, movidos por ego. Lúcifer tinha um ego muito grande. E ele falou, eu subirei ao céu acima de Deus, as mais altas alturas, farei minha casa, entendeu? Eu. E cada vez que eu e você, a gente fica no eu, a gente está a cara do cão. A gente entrou, aí acontece um negócio, a gente entra na mente de Satanás. A gente não descobre, a não ser que um dia fique demoniado. A gente, meu Deus, está demoniado? Aí você fica apavorado. Quando acontece isso? Quando amálgama os pensamentos de Satanás com o do homem. Você consegue entender uma pessoa endemoniada? Ela não consegue mais controlar. Você fala, meu Deus, o demônio pegou. De tanto ter intimidade com pensamentos carnais e não divinos, chega um momento que fundiu, perdeu. Só quem pode quebrar isso é Jesus. Qual que é o segredo da vitória? Chama-se mente de Cristo. Quando você opera na mente de Cristo, Satanás fica, não entendi. Não tem. Ele não e nunca vai entender a mente de Cristo. Nunca. Por quê, pastor? Porque ele pensa baixo. Ele pensa pensamentos inferiores. E a mente de Cristo tem pensamentos mais altos que os nossos, caminhos mais elevados que os nossos. Assim como se distancia a terra do céu, se distancia os pensamentos de Deus, os pensamentos dos homens. Satanás pensa como os homens pensam. Você consegue entender isso? Amém. Pastor, qual o segredo da vitória? Eu tenho que andar na mente de Cristo. Aleluia. Eu tenho que submeter todo o meu pensamento em obediência a Cristo. Eu tenho que pensar como Cristo pensa. Aleluia. Eu gosto disso. A gente tem que chapar o coco, chapa mais, até que você fique tão descontrolado que você só pense como Deus pensa. Por que quando a gente fala em língua identificada? Porque você está orando um negócio que você não entende nada. Mas essa é a oração do Espírito. Eu fico aí você vê que coisa louca, né? Olha só. Não é. O que é isso, pastor? O que está orando, pastor? Eu, na minha razão, não entendo. Mas eu entendo pela palavra que o Espírito está alinhando a minha vida com a vontade de Deus, para que eu possa acertar o alvo, para que eu não erre o alvo. Aí eu dou aquela olhadinha para o lado assim. Tá bom. Volta a olhar para Jesus. Está entendendo? Amém. Passou uma menina linda. Mas aí o que o crente faz? Nossa, assim você me mata. O crente que não faz, não baixa a unção do chão teló nele. Mas o crente que chapa o foco na hora da tentação, ele vence. Porque fica sem graça você querer pecar e ficar meu Deus, que retardado que eu sou. Falando em línguas e olhando para quem não pode. Está comigo? Amém. A vontade de pegar um negócio que não é meu. E aquela olhadinha para o lado. O que é isso, pastor?
Tentação, o nome disso, tentação. E não existe tentação que não seja humana. Mas Deus sempre produz um escape. Existe uma porta que se abre. Na vida de um crente espiritual é... Que loucura, pastor. Isso é loucura. Não, é arma de defesa espiritual. Se você fica... vai cair. Vai cair. O povo caiu porque não apostou nas armas espirituais. Eles apostaram em armas carnais e pensaram como o diabo pensa. E aí o que aconteceu? Perderam, caíram, foram abatidos. Está entendendo alguma coisa ou está muito complexa a pregação? Não? Está tranquilo? Está dando para entender? Você entende por que o pastor fica aqui? Não é porque o pastor é louco, é porque a Bíblia fala em 1 Coríntios 14 que aquele que ora em línguas edifica a si mesmo, edifica a si mesmo, edifica a si mesmo. Aleluia. Para que eu possa fluir em Deus na vida de alguém, pastor, todo mundo tem que falar nisso? Todo mundo precisa desse negócio para poder ser edificado. Imagina que coisa sem graça. Tem um monte de filho, Deus chega, dá para mim, ó! Eu quero. Não, só para alguns. Tem cabimento um negócio desse? Aí como Deus, língua estranha! Eu quero! Não, só para alguns. Deixa eu ver. Ela quer, pode, aquela também. Não é assim, querido. Variedade de línguas no culto, poder juntar com interpretação e ser um dom espiritual para edificação do corpo, isso nem todo mundo tem. Mas orar no quarto e chapar o dom do Espírito, todo mundo precisa ter. Aleluia. Eu não posso ter um negócio que me edifique e você não querer esse negócio ou achar que isso não é para você. É para todos. Tinham 120 no cenáculo. Sabe quantas línguas caíram? 119. Um anjo lá perdeu uma lição de matemática, não contou bem, um ficou lá. Eu quero, meu amigo. Já pensou nesse negócio? Tem lógica isso? Não tem lógica, querido. Para que você precisa do batismo do Espírito Santo? Porque você precisa do poder do alto, poder acertar o caminho. Amém. Você não vai acertar o caminho se não for através do poder do alto na sua vida. Você precisa ser revestido de poder. Ter a mente de Cristo e colocar todo o pensamento alinhado a Cristo não é coisa para crente pentecostal ou não é pentecostal. É coisa para crente. Amém. Falar em línguas, entrar nos mistérios, discernir as coisas do Espírito, não é coisa para gente que é um monge e fica 6 horas orando em cima de uma montanha. É para todo crente. Amém. Inclusive no século XXI, que trabalha, estuda e faz um monte de coisa. Glória a Deus. Senão a gente fica assim, não, essas coisas são para alguns. E é por causa disso que só alguns chegam. Porque a gente coloca a expectativa dos alguns e os alguns chegam. E a gente fica, não deu, perdi. E no que somos abatidos? Cobiça, idolatria, imoralidade, pôr o ser à prova, murmuração. Eu sei que quando a palavra cobiça vem na sua mente, você pensa querer pegar o que é do outro. Mas a expressão cobiça, ela fala de uma busca de satisfazer o nosso ego às custas de alguém. Isso é cobiça. Biblicamente falando, cobiça é a busca desenfreada de satisfazer as vontades da carne, sendo que alguém vai perder alguma coisa com isso. Só quem tem carne entende esse negócio. Só quem tem ego sabe do que eu estou falando. E você sabe quantas vezes bate essa tentação na sua vida? Você sabe. Quantas vezes seu ego fica querendo coisas que você sabe que não são do Senhor, que não são de Deus. O que eu devo fazer, pastor? Eu devo lutar essa luta da vida com as armas que Deus me dá. Deus me dá a oração, Deus me dá a palavra. É a palavra. Deus me dá a palavra. É estranho, né? Pregar assim. Tecnologia. Eu vou poder fazer referência. A tecnologia às vezes fica, não é boa de visualização. Aqui, palavra. Deus nos dá jejum. Deus nos dá comunhão. Deus nos dá discipulado. Deus nos dá chapar o coco no espírito. Deus nos dá tudo isso, querido. Deus nos dá essas armas. Se eu não usufruir dessas armas, se eu não utilizar essas armas, eu vou perder. Porque ao não fazer isso, eu não estou vivendo em fé. Entenda que para não viver em fé,
Eu não preciso dizer assim, eu não quero mais viver com Jesus. Você não precisa fazer isso. Basta você não usar das armas que Deus te deu. Eu não sei se você entendeu isso que eu acabei de falar. Acho que eu preciso falar de novo. Porque às vezes o Espírito fala de novo. Então eu vou falar de novo. Vou falar de novo o que eu falei, para que você possa entender. Não é só dizer assim, eu não quero mais andar com Jesus. Não, é não orar. É não orar em línguas. É não ler a palavra. É não congregar. É não jejuar. É não colocar todo o pensamento alinhado em submissão a Cristo Jesus. Sabe o que acontece no final disso? Com o passar dos dias, um mísero grau de ângulo de desvio muda completamente o nosso destino final. Um mísero grau. E aí a cobiça pode nos levar por causa do ego. Porque o ego, ele é insaciável. O nosso ego é insaciável. Vou repetir porque essa palavra é importante você entender. O seu ego, ele é como uma criança birrenta querendo coisas no supermercado. Está disposto a fazer show. Está disposto a fazer... Aí você fica com vergonha e dá pro ego que ele quer. Tá bom, ego. Quando que a gente faz isso, pastor? Quando a gente olha pro ego e fala, ai, tadinho do meu ego. Me feriram. Me machucaram naquela igreja. Oi? Tá comigo? Não me visitaram. Fizeram um evento e não me convidaram. Fiquei muito sentido. O seu espírito ficou sentido? Não, seu ego. Seu espírito está pronto para obedecer a Deus. Não fui lembrado. O pastor falou dela, da outra, daquela outra e não falou de mim. Miserável esse pastor. Sou discípulo, desde a igreja não fez menção do meu nome. Ego, o nome desta porcaria que mora dentro de nós. Como que a gente lida com isso? Na pancada. Muay Thai, Jiu-Jitsu, MMA. Nessa hora você sai da visão do MDA e entra na visão do MMA. Com o ego não se brinca. Dá na orelha dele. Mata leão, vale tudo. Vale tudo. Aplica. A Miloc, dá. Todas. Tudo que você consegue. Não dê para o seu ego o que ele quer. O seu ego quer... Luísa. O seu ego é assim. O seu ego é assim. Você ri, mas é sério que eu estou falando. Como é que funciona? É um eterno. Vai ser eterno que vai acabar esse ego, em nome de Jesus. Amém. Mas ele saciava. Ele quer atenção. Ai, minha Lisa. Ai. Pastor, que coisa. Não gostei. É assim. É assim ou não é assim? Quem tem ego aí nessa história para poder saber se é assim? É assim, querido. Pastor, e com você? Eu também tenho. Eu não queria ter, mas eu também tenho. Eu tenho ego aqui. Acontece uma meia dúzia de coisas no culto. Eu fico entristecido, vou para casa murcha. E fico pensando, tadinho de mim. Fora os tantos. Então, querido. Eu preciso ter gente boa. E olha o que acontece comigo. Miserável homem que sou. Porque eu quero que o meu ego fique bem. E não tem que ficar bem, ele tem que perder. O meu ego, ele tem um compromisso com o pecado. O meu ego tem um compromisso com o erro. Ele está contaminado desde Adão. Mas quando chegou o segundo Adão, mudou? Não, continua igual. Está tão ruim quanto o dia que entreguei a vida para Jesus. Até pior um pouco. Agora ele passou a querer fazer uns negócios comigo que eu nem te conto. Eu não confio nesse trem que mora em mim chamado ego. Mas eu confio na minha vida no Espírito. Eu confio, eu sei que tudo o que eu vou viver, já vivi e vivo, é por causa da minha vida no Espírito. Eu quero que você entenda isso. Eu preciso que você entenda isso. Eu sei que talvez a linguagem seja um pouco fraca para poder explicar. Mas tudo o que você precisa já está dentro de você, na parte da sua vida chamada Espírito. É por isso que a gente fala que o teu Espírito está pronto. O teu Espírito
espírito já está sadio, o teu espírito já está totalmente liberto, o teu espírito está totalmente curado, o teu espírito já está cheio. Tudo da vida de Deus, para onde que você recebe, da onde você busca, qual é a fonte? Dentro de você, do seu espírito. Que mensagem estranha. É Bíblia. A Bíblia fala que quando você se uniu na porta com Jesus, você se fez um com o Espírito de Deus. Um. É por isso que você pensa como Deus pensa muitas vezes. Pastor, por que eu não penso mais? Porque a gente não aposta na intimidade. E deixa eu falar uma coisa para você. Como é que se cria intimidade? É num evento ou é num caminho? Só que a gente gosta de evento. A gente ama ou larga Jesus por causa dos eventos. E Deus é um Deus do caminho. Glória a Deus. Porque intimidade não se constrói numa noite. Intimidade é estar do lado até o fim. É por isso que Deus ama o caminho. Porque é no caminho que Ele te conquista. Porque é no caminho que Ele me conquista. É no caminho que Ele me faz e te faz íntimo dEle. É no caminho que a gente vai ficando gigante nele. É no caminho que a gente vai ficando fortalecido. É no caminho que a gente passa a ter mais fé do que antes tinha. É no caminho que a gente vai se consolidando. É no caminho que a gente vai se firmando. É no caminho que eu passo a crer mais em Deus que eu cria antes. Por quê? Porque eu conheço mais Ele hoje do que eu conheci no começo. Porque fé é confiança. Eu confio muito mais nele hoje porque eu conheço Ele do que quando comecei a conhecê-lo. Por isso que a Bíblia fala: conheça o Senhor e prossiga. Prossiga, em Oséias fala, prossiga em conhecê-lo. Mais. Não chegou ainda. Mais! Pastor, isso é didático? Sim, porque a vida é assim. Mais um pouco ainda. Por que faz esse gesto todo? Porque assim é a nossa vida, querido. Aí está no meio da história, está quase chegando. Tem mais a tentação. Idolatria. O que é idolatria, pastor? É qualquer coisa que tenta ocupar o lugar de Deus no seu coração. E quando que isso passa a ocupar? Quando você dá atenção para essa coisa. Por isso que nossa atenção deve ficar focada no alvo. Eu prossigo para o alvo. Esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Quando eu tiro meus olhos, eu começo a ficar muito atento, eu desvio minha atenção. Eu começo a me interessar, eu começo a flertar, eu começo a namorar, eu faço aliança e me perco. E quando menos percebi, eu vivo idólatra. Idolatria não é exclusividade ou dominação. Idolatria é cada vez que eu tiro os meus olhos do Senhor e algo passa a ocupar um lugar que é só dele na minha vida. E aí acontece um negócio que todo mundo aqui fala: misericórdia. Que é a tal da imoralidade. Meu Deus do céu. Misericórdia. Não é tão difícil assim, querido. É bem facinho, na verdade. Basta deixar de crer. Basta perder o temor que é mantido por meio da fé. Porque quando eu já não me alimento em fé, eu começo a deixar Deus se tornar algo distante. E o temor que eu tinha antes, eu perco. E o que é temor? É medo de Deus? Não, é reconhecer a sua presença. Eu passo a não reconhecer mais. Sabe aquele momento que você começa a dizer assim: eu já não estava na minha faculdade. Eu já não vejo mais Deus na minha casa. Eu já não vejo mais Deus na minha igreja. Eu já não. Esse tanto eu já não, chega um momento que, cadê Deus? Mas quem não tem uma intimidade, querido, tem Deus perto, tem Deus próximo, tem Deus na constância. O que é imoralidade aqui? Imoralidade são toda a gama de pecados sexuais que a Bíblia explora. Vai de adultério, sodomia, bestialidade, e aí vai. E fugir os demais. Fornicação, são menções bíblicas. A gente poderia falar pornografia, homossexualismo, lesbianismo, e assim, swing, coisa do tipo. A gente nem sabe o que é isso. Aleluia, glória a Deus. Deus preserve a inocência. Amarcando Jesus. E impede as pessoas de explicar para os demais que não sabem o que é.
prova. Quem tiver esse negócio é loucura. Como assim pôr o Senhor à prova? Pôr o Senhor à prova é algo muito simples. É você pedir para Deus abençoar o pecado. Não entendi. Me explica, esse negócio me deu uma moda. É assim, ó. É você pedir para Deus fazer algo que Ele não pode fazer. Porque se Ele fizer, Ele quebra a sua santidade. Pôr o Senhor à prova é forçar a Deus a fazer um negócio que Ele não pode fazer. Isso é pôr o Senhor à prova. Você pensa, não fiz isso, será? É cada vez que na sua vida e na minha vida a gente tenta chamar de bênção um negócio que é maldição. Mas eu acho que é de Deus. Mas está na palavra? Não está, mas eu acho que é de Deus. Eu sinto. Eu tenho paz. Já viu esse negócio? É sentir, ter paz, testificou de por aí vai. Deus tem um compromisso. Você acha engraçado isso? Mas é sério esse negócio. Deus tem um compromisso com a sua palavra. Se quebra a palavra, quebra a aliança. Deus zela pela sua palavra para poder fazer ela cumprir. Deus não vai mudar a Bíblia para poder te abençoar. Que se Ele fizer isso, Ele se deixou ser colocado à prova. Ele entrou nessa furada que nós colocamos. E Deus não faz, Ele não entra nisso. Amém? Amém. Bom, murmuração, você explicar, né? Murmuração, isso aí a gente tem cátedra nesse negócio. Murmuração é uma confissão de incredulidade. Murmuração é uma confissão negativa. Murmuração é se queixar da vida, é lamentar, é criticar os outros, é ver erro em tudo, está tudo errado, sempre está tudo ruim. A murmuração, ela visualiza o negativo, maximiza o negativo e diminui assim, minimiza o positivo sempre. Tudo está sempre muito ruim. É pela murmuração que se espalha boato, é pela murmuração que se faz fofoca, é pela murmuração que se causa divisão, é por causa da murmuração, é o descontentamento da vontade do ego. E aí então, no controle da carne, a pessoa abre a sua linda boquinha e fala o que não deve. Isso é murmurar. Isso que eu acabei de falar nessa pregação foram as causas pelas quais o povo morreu no caminho e não entrou. Como é que entra, pelo amor de Deus? Hebreus 11, versículo 9, fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Todo aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Você consegue entender o que ele está dizendo aí? Primeira coisa é que a fé ela vai ser provada, querido. A sua fé vai ser provada, a sua decisão vai ser testada. Tudo que você decide aqui no culto vai ser testado, vai ser testado. E Deus vai honrar a sua fé na hora do teste, porque a tentação é um teste de integridade, a tentação é um teste de fidelidade, a tentação é um teste de aliança que você fez com Deus. Você firma aqui e é testado lá. É assim. Vai acontecer. Não é porque você é mais bonito que eu que não vai acontecer com você. Vai acontecer. E aí o que eu tenho que fazer, pastor? Você tem que confessar de novo. Você tem que refazer o voto. Você tem que restaurar a aliança. Você tem que declarar novamente. A fé, ela abre a boca e fala. Amém? Amém. A fé não pensa. Não, deixa eu refazer a frase. A fé ela pensa, mas ela não só pensa. Senão aqueles que pensam falam, eita Deus, isso não é de Deus. A fé, ela pensa. Mas ela não fica só pensando. A fé, ela confessa. É de crer no coração e confessa com a boquinha que Deus deu. É assim. Quando você faz isso, querido, você está sendo aprovado em fé. Você está vivendo em fé. Você está começando a entrar naquilo que Deus vai falar que Ele se agrada. Deus se agrada desse estilo de vida que você confessa a palavra. Por que eu preciso ler esse livrinho de 66 livros? Para você conhecer a vontade de Deus e poder reproduzi-la com a sua boca. E de tanto falar, ela passa a se tornar vida para você. É assim. Mas eu não estou entendendo, continua lendo. Mas eu tenho dúvida, pergunta para alguém que sabe. Mas eu queria entender melhor, eu queria uma coisa assim mais programada. Preciso de discipulado. É para isso que a gente está aqui. Mas você precisa conhecer a palavra de Deus. Esse livro
vai garantir tudo que você precisa para você poder acertar o alvo, querido. Não dispense isso. Pelo amor de Deus, não dispense isso. Amém? Amém. Lembre-se que a fé, ela confessa. E a fé é algo prático. A fé age. A fé sem obras é morta. Não existe fé sem atitude. Não existe fé sem ação. A Bíblia fala que a fé, ela crê que Deus existe. E aquele que crê que Deus existe se aproxima de Deus, a fim de buscar, a fim de clamar. Sabe, queridos, o poder para a gente poder chegar, o poder para chegar até o final, só está em Deus. Esse poder não está em nossa carne. Ele está em Deus, aqui em nosso espírito. E para que esse poder que Deus deu, que Deus já deu a garantia da chegada, Deus já deu. É sim, pastor? É. Deus, ele já deu o poder necessário para que você acerte o caminho, para que você chegue. Mas a gente precisa aprender a depender do Espírito. Isso é vida no Espírito. Isso é vida no Espírito. É quando você depende daquilo que Deus já te deu em Cristo. É quando você depende de Deus que mora dentro de você, na parte de você que se chama Espírito. Está entendendo? Amém? Glória a Deus. Você está uma bênção, está entendendo muito rápido hoje. Fico feliz com você. Não há nada em nossa carne, querido, que nos faça chegar até o fim. Lembre-se disso. Não há nada em sua carne, nem na minha carne, que vai nos fazer chegar até o fim. Tudo que vai nos fazer chegar até o fim está em Deus. E Deus já nos deu e colocou em nosso espírito humano. A Bíblia fala aqui que Deus é galardoador. Nós precisamos entender, por revelação. Eu estou acabando, presta atenção no que eu vou falar agora, porque está fechando a pregação. Nós precisamos entender por revelação que Deus não é como um homem. Deus não é como um homem. Deus não é como um homem que mente. Deus não é como um homem que falha. Deus não é como um homem que muda o seu comportamento, que ora quer e ora não quer mais. Mas Deus, ele é fiel. E Deus, ele é imutável. Não há variação de mudança nele. E Deus, ele zela pela sua palavra a fim de fazê-la cumprir em nossa vida. E nós precisamos entender de que, se dependermos de Deus, nós vamos alcançar, nós vamos chegar. A nossa busca será completamente recompensada. Tudo que nós fizermos em Deus não vai ficar sem galardão. Tudo que nós fizermos em Deus não vai ficar sem paga, sem pagamento. Tudo que nós fizermos em Deus não é em vão, diz a palavra de Deus. Não é em vão. Mas lembre-se que eventos são bons, mas a intimidade é melhor. Esse culto é uma bênção, mas viver com Deus todo dia é melhor. Esse culto de 2 horas e meia é uma bênção, mas ele não é suficiente para poder te fazer íntimo de Deus. Ele só estabelece alianças. Essa pregação, ela te inspira, mas a sua vida com Deus é que vai fazer diferença na medida que você, influenciado por aquilo que você ouve, você decide viver na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta também, e na sexta mais ainda, aleluia. Vai chegar no sábado, ó, né? Que a lógica da carne é aleluia, domingo. Segunda, ai Jesus. Podia ficar só no domingo a vida, né? Mas não é, querido. Nós precisamos ser purificados, nós precisamos ser alinhados, e para isso Deus estabelece o caminho. Deus do caminho. Amém? Feche seus olhos, querido, vamos orar. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. 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 Eu me lembro das palavras proféticas que o Senhor lhe fala em relação ao avivamento. E a palavra de Deus, ela fala de um avivamento no meio dos tempos. A palavra de Deus, ela fala de um avivamento no decorrer dos anos, no meio da caminhada. Em Abacuque, capítulo 3, versículo 2,
o profeta está falando a respeito desse avivamento. E lá diz assim: aviva a tua obra, Senhor, no meio dos anos, no decorrer dos anos, no decurso dos anos, no meio da caminhada. Faze-a conhecida a tua obra, Senhor. Quero te convidar a você a clamar nessa noite. Clamar para que Deus possa avivar você, para que Deus possa renovar você. Você está no meio da caminhada, que talvez você está murcho, desanimado, prostrado, abatido, triste. Talvez você está com muita vontade de abrir mão do caminho. Talvez a força da tentação tenha sido gigante sobre a sua vida, mas a Bíblia fala que você tem um escape, você tem uma saída, você tem uma porta que se abre no meio da tentação. Eu quero convidar você nessa noite, para você firmar uma aliança novamente com o seu Deus. Se você está se sentindo tentado, talvez pela cobiça, talvez pela idolatria, talvez em colocar o Senhor à prova, talvez pela imoralidade, talvez pela murmuração, talvez você esteja no meio dessa caminhada, e a força para lutar, e a força para vencer, você não tenha achado. Eu quero orar com você nessa noite. Eu quero clamar para que Deus possa ser generoso, benevolente, gracioso sobre a sua vida. E que Deus possa te pegar no meio dos anos. E que Deus possa te avivar no meio dessa caminhada. Que Deus possa te renovar nessa noite. Que o fogo do Senhor possa trazer vida à sua vida. Que o renovo venha sobre você. Que o poder do alto venha sobre a sua vida nessa noite. Eu quero clamar ao meu Deus. Um Deus que nos faz chegar até o fim. Para que no meio da sua caminhada você possa ser ativado, você possa sair da paralisia, sair da incapacidade e começar a desfrutar do poder de Deus. Eu quero orar para que, no nome de Jesus, os seus pensamentos sejam colocados em submissão à mente de Cristo, e que você possa andar no Espírito, para que você possa falar no Espírito, se mover no Espírito, profetizar no Espírito, até chegar ao alvo, até chegar ao alvo. Se você deseja, fique de pé. Eu quero orar com você. E o ficar de pé significa para Deus que você está dizendo: Senhor, eu preciso ser avivado hoje. Eu necessito do teu toque de poder na minha vida nessa noite, Senhor. Ao ficar de pé, você está dizendo: Senhor, por vezes eu estou forte, mas nessa noite eu preciso que o Senhor derrame poder sobre mim, que me faça chegar ao alvo. Eu quero clamar sobre a sua vida nessa hora. Deus amado, em nome de Jesus, eu clamo diante de Ti nesse momento, que venha sobre a vida dos meus amados irmãos e irmãs o avivamento prometido pela Tua palavra. Senhor, o meu clamor é o mesmo clamor do profeta, Senhor Deus Abacuque. Aviva a Tua obra, aviva, Senhor, no meio dos tempos, no decorrer dos anos, no meio da caminhada. Pai, eu clamo, aviva os meus amados irmãos e irmãs, e leva eles, Pai, a uma dependência do Espírito, uma vida do Espírito, a falar no Espírito, a ser cheio do poder do alto, a desfrutar das vitórias do Senhor no meio do deserto. Senhor, o povo de Israel desfrutou do teu poder no meio do deserto, e nós podemos desfrutar também, Senhor, porque é no deserto que o maná cai sobre nós, é no deserto que a água sai da rocha, é no deserto que as águas amargas são transformadas em águas bebíveis, é no deserto, Senhor, é no deserto que a codorniz surge, é no deserto que nós somos alimentados, é no deserto que o fogo vem, é no deserto, Senhor, é no meio da caminhada, é no meio da caminhada. Por isso eu clamo, Pai, toca os meus amados irmãos, toca os meus amados irmãos, renova eles agora, Senhor, renova eles agora, Senhor,
eles ficaram firmes até o fim. Em nome de Jesus. E aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Senhor, eu oro pelos meus irmãos que em pé estão agora, para que eles não caem, para que eles não vacilem, para que eles não aceitem, Senhor Deus, a tentação como uma possibilidade, mas que eles obedeçam ao Senhor, que eles ouçam a tua voz, que eles inclinem seus ouvidos e a sua atenção ao Senhor, que possam desfrutar de poderosas vitórias no meio do caminho. Pai, em nome de Jesus, eu dou autoridade no nome de Jesus sobre a vida dos meus amados irmãos e irmãs nessa hora, e na autoridade que é no nome de Jesus, eu quebro toda inconstância da vida dos meus amados irmãos. Todo espírito maligno que ronda e tenta gerar inconstância, seja agora abatido em nome de Jesus. Seja agora destruído em nome de Jesus. Senhor, libera uma constância, libera uma fidelidade, libera, Senhor Deus, a fidelidade diária, dia após dia, dia após dia, em nome de Jesus. Senhor, na autoridade do nome de Jesus, eu entro em batalha nessa hora, pela tua amada igreja, por essas ovelhas que o Senhor tem me dado, por homens e mulheres, filhos e filhas espirituais, que o Senhor tem me concedido. E eu, na autoridade de Cristo Jesus, eu repreendo as trevas, Pai, sobre a vida dos meus amados irmãos, que os demônios batam em retirada agora, em nome de Jesus. Sejam amarrados, sejam trazidos cativos, sejam quebradas as suas mazelas sobre a vida dos meus amados irmãos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nesse ambiente,